abrindo um grande canal. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias e dizem que não. Aí que tá a mágica, meu irmão. Tá aqui agora no ar que rodeia, no som que nos cerca, no olho que vê e não consegue tocar. Aí que tá o segredo. O próprio Allan Kardec, sendo médium, tendo contato com os espíritos, e até com o próprio Espírito da Verdade, tendo escrito toda a obra do Espiritismo, ele não foi muito além disso, não era um médium de cura, né? Não era um médium de outras capacidades, etc. E o Chico era um excelente médium, mas um médium de psicografia. Então todo médium tem as suas limitações, ele não é? Porque uma coisa é mediunidade com o espírito, outra é uma mediunidade, prática da presença é mediunidade com o espírito, grande espírito, a presença onipresente, não mais com espíritos. Então a pessoa começa a tratar o processo auto-obsessivo, que eu já falei em aulas que todo processo obsessivo, 90% é auto-obsessão, são as neuroses, certo? O resto, 10% é obsessão externa. Então por que às vezes o indivíduo fica tresloucado? Se ele tiver 90% obsessivo na capacidade máxima e os outros 10 estiver montado nele, ferrou, tá? Esquizofrênico. Eu sei porque eu passei por isso, né? Então, mesmo o Chico sendo um grande médium, ele tinha limitações, ele não entendia o que era a saída do bem e do mal, não sabia nada de onipresença, de onipotência, né? Na época do Chico tinha Joel, o Joel faleceu em 64, o Chico era vivo, o Chico não conhecia o Joel. Então o Chico criou um grande movimento espírita. O Brasil foi o país no mundo onde mais prosperou o kardecismo. Isso não é à toa, né? Então foi necessário ser dessa forma, cumpriu tabela, cumpriu o cronograma. Então quando ele teve os seus insights, as suas percepções, as suas orientações com relação à data limite, ali não há uma interpretação pura, né? Passa segundo percepções dele também, o ego ali, crenças, espíritos também influenciando, ou é assim, é assado. Que nesse negócio de ter um conselho cósmico que está julgando a terra e dando um boi para nós, você está pafúrdio, não tem o menor. Jesus Cristo dando um boi para nós. Eu estou segurando a bronca aqui para não fritar vocês. É puro eletromagnetismo, né? Então se a gente conseguisse ultrapassar um determinado limite da consciência sem maiores prejuízos, que seria, porque a Terceira Guerra há muito tempo foi temida, né? O próprio HC fala de um evento, tem até um filminho que eu não lembro o nome. Você lembra o nome, Samira, daquele filme? Não. Que quase apertaram a bomba atômica lá por causa de um erro de radares. Tem um filme, eu não sei se alguém já assistiu. Isso foi em 1960 e pouco, acho. Então assim, sempre se temeu uma guerra nuclear, porque incrivelmente o homem tem bombas nucleares no planeta para destruir o planeta quanto? Não sei se é 40 ou 140 vezes. Destruiu o planeta 140 vezes. Tem esse poderio bélico. Lógico que ninguém faz, porque sabe, vai pulverizar tudo e todos. Então sempre houve um temor de uma guerra nuclear, né? Mas o inconsciente coletivo é tão perigoso, a sombra e o inconsciente coletivo é tão perigoso quanto isso, né? Porque a humanidade vai para o buraco e não conhece assunto, catarse coletiva, né? Aí começa a surgir dificuldade. Que nem eu já falei, 100 anos de dezenas de milhares de anos em medieval. Aí algumas centenas de anos com estrada de terra e lampião. E 100 anos para cá, esse boom de tecnologia. O que é isso? É acúmulo de informação no consciente coletivo. Então o que aconteceu? As pessoas ficaram mais projetadas ainda para fora, o vazio existencial aumentou. A vida perde sentido. E as pessoas começam a sentir uns conflitos que ela não sabe o que é. É a própria centelha ali. É Deus querendo descobrir si próprio. Eu queria arrematar com um comentário dessa questão do Chico ter feito essa previsão, né? Então,
ele pode ter intuído ali que a partir de, mais ou menos, pode ser uns anos antes, uns anos depois, né? A humanidade teria acumulado tanta informação que o próprio Espírito da Verdade avisou Kardec, daqui a algumas décadas, meu amigo, né? O negócio vai partir para outro nível, você não tem nem noção de onde isso vai levar. Aí tem muita gente que acha que mecânica quântica é bobagem. Mecânica quântica é para entender os fundamentos da verdade que liberta. Né? Que nem foi avisado por Kardec, vamos ter capítulos muito espinhosos. O capítulo mais espinhoso que existe é o ser humano entender que o livre-arbítrio dele tem tanto poder que ele cria a própria realidade. Emoção cria a realidade, não pensamento. Porque o pensamento poluído polui a emoção, cria a realidade desarmônica. Então precisa preencher a mente com a verdade para começar a purificar os sentimentos. E purificar os sentimentos não é virar um anjinho e sair voando. Mas então esse pensamento negativo, ele pode também gerar uma nova guerra? Como assim? Vamos supor, a pessoa ficar com medo, olha, pode acontecer isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Né? Já tem aquele medo. Se os 7 bilhões de seres humanos ficarem no sentimento de um medo gigante, a guerra é iminente. Mas ninguém está preocupado com isso não. As pessoas estão preocupadas com a sua pizza, sala e Coca-Cola. Então não vai ter guerra. Não é? Afinal de contas tem o Corinthians, né? Quê? Afinal de contas tem o Corinthians. Lógico. Então, teve aquele vídeo que foi pro ar, um fato interessante, o foco desse canal é Estudar Joel, o último vídeo que foi colocado no ar. Qual é a ajuda que um praticante da presença pode dar? É a sua própria ajuda de o céu te ajudará, né? Quando ele começa a olhar para dentro, quando ele começa a habitar o templo secreto do Altíssimo, que é a sua consciência, o seu próprio corpo, sem ficar projetando bobagem. O que é projetar? Não é jogar energia, não. É uma projeção psicológica para o externo. Ele está dominado por circunstâncias que ela afeta ele, né? Quando ele começa a entender isso, ele começa a abandonar 2 poderes. Em alguma medida a vida humana dele melhora. Isso é inevitável. Agora, mas em que medida? Depende cada vaso tem um espaço, depende da dedicação que cada um vai dar à prática, depende da compreensão que cada um vai desenvolver disso. A pessoa vai poder ter um termômetro disso, vendo o quanto ela conseguiu diminuir de sofrimento, de desgosto, de desarmonia, e quanto ela é capaz de observar os fatos e a sociedade ao redor dela e perceber que ela está se isolando disso. Não é se isolando na caverna, não. Ela está começando a ter insights de estar no mundo e não ser do mundo, né? Que é levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Quando vai saindo da crença no meio do mal, está levantando dos mortos. Então ele começa a ter essa vivência. A vida dele começa a melhorar em algum grau. Para muitos, se não a maioria, vai apenas ocorrer uma melhora na vida humana. Para uma outra parte, a própria consciência deles vai chamar por um compromisso maior. Por harmonia e alegria, eles são capazes e compreensão dessa prática, eles são capazes de influenciar o entorno. Parentes, amigos, pessoas doentes. Essa é a função do praticante. Ele é um testemunho vivo. Ele não se preocupa com as coisas, ele faz tudo que é dos seus objetivos particulares, mas não é o foco da preocupação dele. O foco da preocupação dele é que importa se eu ainda não conheço a Deus. Então ele está constantemente reinterpretando para estar na consciência da presença. E não é um sentimento. Consciência da presença é uma prática mental. Não é poder da mente, mas é uma prática mental, porque ele tem que preencher a mente com a verdade. Porque a onipresença também existe um campo do mental, na mente. Quando a mente está preenchida, porque a mente foi preenchida pelo paradigma, desde que a gente nasceu. Quando começa a preencher a mente pela verdade, iniciou o processo de renascer pelo Espírito, pela confiança no invisível, começou a entender. Então ele começa a descansar, porque ele chega num nível de frustração que ele sabe que não há saída. Para mim demorou 3 anos, tá? Que nem eu fiz comentário com 2 pacientes essa semana, esse comentário nunca saiu aqui na aula. Quase 7 anos estudando Joel. Quem é honesto faz uma conta para menos, certo? Arredonda para menos. Vou dar um desconto, né, para o cliente. Vamos arredondar para 6 esse 7.
Desses 6, vamos pegar os primeiros 3 anos, que foi de muita dor, muito desgosto, mesmo entendendo, e vamos tirar esses 3, não vale. Então tem quanto tempo que eu estudo Joel que eu estou entendendo alguma coisa? 3 só. Os primeiros 3 eu desconsidero. Não, foi válido, não é que eu estou jogando no lixo, certo? É que até ali havia muita raiva e muita indignação de estar entendendo e não estar vendo a coisa. O que faltava? Faltava o tal de soltar. Peraí, meu amigo, você vai com isso até quando? Então depois de 3 anos, com muito desgosto, mesmo entendendo a prática, era o que é aquilo? Resistências do ego. Aí eu comecei a sentar na minha poltrona e meditar. Comecei a andar pela rua, né? Despreocupadamente. Olha só, precisou de um nível de indignação de 3 anos para de repente, isso aconteceu em 1 semana. Aí eu fiquei 3 ou 4 meses num processo de observar a prática, observar melhor as emoções, e dali para cá veio aprimorando. Então a catarse desses 3 anos de indignação comigo mesmo, porque era como se eu estivesse compreendendo e aquilo não estivesse funcionando. Lógico que não. Não é a gente que opera, a consciência faz isso por si só. A harmonia é por si só. Então, enquanto a gente não compreende isso, há algum grau de sofrimento e indignação na pessoa. Será que cabe mais algum arremate da data limite? Qual que é a frase? Não temeremos mais as condições exteriores? Terminou esse parágrafo, né? Terminou nesse? Terminou nesse. A iluminação espiritual revela, é agora? É que eu acho que eu já estou na pegada dessa data limite a série, porque o negócio está meio bombando querendo falar do assunto aqui, né? Mas vamos pro livro. Deixa que depois eu me divirto lá no consultório gravando isso. Então aqui a gente já está na página 21. 21 para 22. Então, aqui ó, nós estamos no capítulo 2, iluminação. O primeiro capítulo foi assumindo a imortalidade. Como eu disse, quando a gente lê aquilo ali, não vai ver nada ali. A gente vai até esquecer que o nome do capítulo é assumindo a imortalidade. Só depois de estudar um pouco e começar a sentir essa paz, e começar a ter essa confiança, porque não é uma confiança vã, não é uma fé cega, é uma fé com um certo conhecimento. Sabe? Fé humana é fé sabotadora, fé de fundo emocional, conformismo. Fé divina é sabedoria. O professor HC nem gosta de usar a palavra fé. Ele fala só que é conhecimento. Né? Ele deve ter como é que a gente fala ali? Uma resistência no cérebro. Tipo no décimo. O que eu chamo fé de fundo emocional, ele preferiu jogar no lixo a palavra fé. Mas fé divina é sabedoria. Então a mente preenchida por essa sabedoria vai colocar essa sabedoria em ação. Porque do mesmo jeito que a gente reconhece o paradigma, assume e acredita, a vida é assim, meu Deus, tudo é possível aquele que crê, está acreditando naquilo, aquela emoção. Então quando ele começa a compreender o que é sabedoria espiritual, e a sabedoria espiritual não é entendida com a mente humana, tanto que a gente lê isso aqui uma vez, na segunda começa a ver mais coisa, já é sabedoria espiritual que está sendo percebida aqui. Porque como é que tem gente que lê e não vê nada? Porque é falta de receptividade. Então teve o primeiro capítulo, que é assumindo a imortalidade. Então quando a gente tiver lido algumas vezes ali, estudado, mas o que é assumir a imortalidade? A ausência em nossos sentimentos de ansiedade, dúvida e medo é o início do assumir a imortalidade. É como se a vida fosse eterna. Como não, né? Ela é. Só que o nosso sentimento é de mortalidade, por quê? Porque a gente quer coisas, sofre pelo amanhã em função das experiências de frustração do passado. Então a emoção do ser humano é uma morte em vida. Passa por lá de lá, continua mais morto. Você morreu, morri, meu Deus do céu. Aí sente pior ainda, né? Eu acabei e nem aproveitei lá embaixo. Aí o segundo capítulo é a iluminação espiritual, porque o título do Caminho Infinito é um guia para a iluminação espiritual. Então, um guia. Então, significa que é paulatino e gradual. Pegando o gancho, né? Que ajuda, que a moça lá não tinha entendido, que ajuda que um praticante pode dar. Um praticante mediano, gente, ele aprende o contexto. Primeiro, o Joel diz aqui que a oração é visão interior da harmonia.
Então não tem oração de pedir, rezar, repetir. Oração é visão interior da harmonia, que é consciência da presença. É lógico, aqui são meras palavras, é a capacidade de compreender isso aqui que vai trazer essa postura dentro da prática. E oração é a visão interior da harmonia. E harmonia é o quê? Desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Que é o indivíduo que vai ter harmonia. Né? Então, primeiro ele começa a viver por esse princípio da prática por si mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Muita gente aqui deve ter ouvido isso já. Não tem como amar o próximo se a gente não amar um pouco a gente. Porque o ser humano, nesse negócio do bem e do mal, ele aprende que moralmente e socialmente, para ele ser bem aceito, ele tem que amar o outro. Então ele veste uma máscara do bonzinho para tentar ajudar e amar o outro. Enquanto isso ele acumula uma certa raiva ali enrustida. Ele fica angustiado, ele não sabe com o que. Ele tenta entender o outro, mas ele não sabe por que o outro não entende ele. Então não tem amor nenhum ali, é uma máscara. Então com a prática, ele começa a compreender um pouco. Então ele começa a não exatamente a amar a si mesmo, mas a adquirir um grau de harmonia dentro dele. Suporta socialmente o outro. A gente pode dizer que no início é isso. Ele começa a ter um melhor grau de compreensão. No começo ele vai suportar, porque ele começa a uma luta ali dentro entre essa compreensão e o ego querendo ficar indignado. Então ele suporta melhor. Bom, Fernando. Mas esse suportar melhor vai melhorando. Ele vai compreendendo mais a prática, até que ele consegue se desvencilhar dessa questão de uma indignação com aqueles que não têm vontade, o interesse, ou com aqueles que estão ainda só na mecânica quântica. Então o capítulo 2, iluminação espiritual, começa a falar do que é iluminação espiritual. Porque o que mais vale, mais até que essas aulas mais profundas que vão ser gravadas agora, é a capacidade pessoal de interpretar o texto, até que aquilo comece a estar na mente para ser vivenciado no dia a dia, que nem no atendimento, em diversas vezes. O livro que eu mais abro no atendimento para mostrar um trecho ou outro é O Caminho Infinito. Está lá, a pessoa fala lá um problema, um negócio, uma dificuldade da prática, pera um pouquinho. Não é toda hora não, mas de vez em quando vem. Aí mostra, olha aqui, vamos tentar entender isso daqui. Por quê? Porque eu tive que entender cada frase. Tá? Não sei isso aqui de cor, não. Seria mentira falar isso. Mas muitas frases vêm. Tem muitas que a grande maior parte desse livro não tem uma vírgula aqui que não dá para... Devemos... Como é que é? É que a Paula correu e eu estou insistindo com relação aqui, por isso está dando essas travadas. Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Devemos nos livrar em nossa mente de qualquer coisa que não seja a divina presença, o eu real, ou a presença de Deus, ou a própria harmonia, por trás de qualquer circunstância que é percebida com os 5 sentidos. Então eu simplesmente me livro. É o cancelar, cancelar é fraco, já falei, né? Então eu fico consciente da presença. Só que não, só existe um poder. Essa circunstância não tem poder mais sobre mim. É lógico que aqui são só palavras, mas a elaboração disso constante, com estudo. Eu não economizo, gente, ninguém. Estudo exaustivo. Lógico, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem suas ocupações, mas tirando isso. Se estiver doendo, o que é doendo? Que saco fazer isso, eu não quero. Não tem problema, não faz. Porque a pessoa que tem a sede por isso, ela vai dedicar qualquer tempo livre ao estudo disso aqui. Quando eu comecei a estudar isso aqui, o tempo livre foi criado pela própria sombra, né? Eu tinha tempo free. Tempo integral, né? Vamos lá. Então, quando começa a entender
um pouquinho, já começa a ter essa compreensão. Vou voltar no parágrafo anterior da última aula. Não temeremos mais as mudanças das condições exteriores, que não passam de um reflexo da totalidade interior. Então o indivíduo vai começando a compreender mesmo que qualquer condição exterior é reflexo da totalidade interior, ou seja, de sua consciência. Então quer dizer que a hora que eu tiver com isso aqui totalmente compreendido, a situação exterior muda completamente? Não, muda o sentimento em relação à situação exterior. Porque o praticante, o testemunho vivo, ele, quando a gente ilumina, a gente tem o que em volta? Só sombra. Ele é o agente transformador. Né? Que a presença vai à minha frente, aplanando, preparando os caminhos, e permaneça à minha retaguarda, salvaguardando cada passo das ilusões dos sentidos, não só para o praticante, mas irradiando para... Guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus e na minha batalha. Espero estar bem longe quando o mundo passar. Espero estar bem longe quando tudo isso passar. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus e na minha batalha. Espero estar bem longe quando tudo passar. Espero estar bem longe quando tudo isso passar. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A, do B. A bada chapa que...